Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Gleilson Lucena, eu sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus em São Mateus do Maranhão, tendo por nosso pastor presidente, pastor Israel Silvestre. Aqui quero saudar aqui nosso pastor Francisco Soares Raposo, pastor presidente da nossa magna convenção Seadema. Quero saudar também nosso pastor Rosivaldo Cardoso, pastor coordenador da Secretaria de Educação Cristã, e a todos os pastores e a Igreja do Senhor. Nesta semana e neste domingo, 3 de dezembro, vamos estar estudando no quarto trimestre de nossa escola bíblica dominical, a lição de número 10, que traz o tema Desafio da Janela 10 por 40. O texto áureo está na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 20, que diz: desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. A verdade prática, a janela 10 por 40, coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. A leitura diária deste sábado, 2 de dezembro, está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12, e nos traz a temática, a missão missionária, médico-missionária para apresentar o Evangelho. Meus queridos, os objetivos da lição é conceituar a janela 10 por 40, pontuar os principais desafios da janela 10 por 40 e elencar estratégias para alcançar os países da janela 10 por 40. Nós sabemos que a janela 10 por 40 é uma área de extensão terrestre que ocupa os continentes da Europa, da África e da Ásia, e uma área onde se encontra a maior parte da população mundial que ainda não conhece a Jesus. Sabemos que uma das estratégias que a igreja está usando e pode usar é formar médicos para que possam atuar exercendo esta função na área da saúde e que também sejam vocacionados para estar levando o Evangelho a estas pessoas que precisam também da salvação. A grande comissão de Jesus para a sua igreja está no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, onde diz: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos que a ordem de Jesus é para que a igreja vá a todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma das estratégias que a igreja está usando e deve usar para que estes países e parte destes continentes que têm as suas portas fechadas para que o Evangelho possa ser propagado é a formação de médicos comissionados e vocacionados também para a obra da missão transcultural. E nós sabemos que Jesus percorria, como está escrito na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, diz que Jesus percorria por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus curava os enfermos, pregava em todos os lugares, mas Jesus nunca ele condena a prática ou as pessoas que procuram os médicos, porque ele mesmo confirma isso no Evangelho de Mateus, capítulo 9, e no versículo 12, que os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Sabemos que o evangelista Lucas, que também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, era um médico. O apóstolo Paulo faz esta citação, escrevendo aos Colossenses, capítulo 14, capítulo 4, versículo 14, de que Lucas era um médico. E Paulo, mais de uma vez, deu conselho ao jovem Timóteo sobre o tratamento médico. E uma desta passagem está em 1 Timóteo 5:23. Então, meus queridos, uma das formas de que os países fechados para o Evangelho, que se encontram neste continente e que precisam da salvação, e uma das profissões que podem propiciar uma oportunidade para evangelização intercultural é a de um médico. E, sobretudo, as nações 10 por 40 precisam muito destes profissionais da área da saúde. A janela 10 por 40 é tanto um campo missionário que precisa de estratégias para estas nações, para estes povos, para que estes povos também sejam alcançados
como também é um campo de batalha espiritual, que precisa da ação da igreja, como também precisa de nossas orações. No ponto 3 da lição de número 10, nós vamos estudar no terceiro subponto sobre a ação médica missionário, onde a missão médico-missionário traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Então, estes povos precisam tanto desta área da saúde, como também precisam de estratégias da igreja para que sejam alcançados por esta salvação do Senhor. Que possamos ter estratégias do céu, que possamos ter os olhos voltados para estes países que precisam de salvação e também as nossas orações voltadas para estas nações. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus continue nos dando da sua graça, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém.